A paz do Senhor Jesus, que prazer estar aqui falando com você. Em breves palavras, eu quero deixar um texto no livro de João, capítulo 3, versículo 16, um texto bem conhecido, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, mostra esse filho unigênito de uma forma simples e humilde. Ele está na pessoa de Jesus Cristo. Esse filho unigênito, Jesus Cristo, está comendo com pecadores. E alguns dos fariseus, homens que se julgavam santos, homens que se julgavam pessoas de Deus, pessoas que agradavam a Deus, pessoas que continham a verdade, esses homens olhavam e desprezavam a atitude de Jesus, dizendo o que ele faz com esses homens comendo. E o interessante é que as casas, naquele período de Jesus Cristo, muitas das vezes, aonde se fazia a refeição era no telhado, em cima da casa. Ali na parte que nós podemos hoje chamar de laje, né? Ali em cima havia uma cobertura e Jesus estava ali junto com pecadores, junto com alguns homens. Provavelmente Jesus estava ali em cima. Provavelmente Jesus estava ali na laje, comendo junto com os pecadores, publicanos. E o interessante é que quando esses fariseus chegam ali e observam Jesus, eles já começam a pensar: esse aí come junto com pecadores, com publicano. E agora eu quero falar para você um pouco do que Jesus trouxe naquele momento, uma mensagem através de parábolas. As três parábolas que são muito conhecidas, que é a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Nessas três parábolas, Jesus ele começa a explicar o plano de salvação. E quem são as pessoas que serão alcançadas por esse plano? E quem são essas pessoas perdidas e onde elas estão? Porque logo que você fala de salvar, isso fala de pessoas que estão em perigo ou pessoas que estão perdidas. Então, onde essas pessoas estavam perdidas? E ele mostra, através dessas parábolas, que as pessoas que estão perdidas, alguns estão dentro dos templos, dentro das igrejas e vestidas de cristão. E outras estão no mundo, realmente se distanciaram. Então, quando ele vai falar dessas parábolas, cada parábola ele centraliza em uma pessoa, em um estado. A parábola da dracma, quando ele está se referindo à dracma perdida, ele está falando de uma preciosidade. Até porque todas as almas são preciosas para Deus. E o que a Bíblia fala sobre as almas? Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então você vê o valor. Então aquela dracma se perdeu dentro da casa. Então aquela mulher vai buscar aquela dracma até que encontre. E quando ela encontra, ela faz festa por causa daquela dracma. Então essa parábola está relacionada a uma pessoa que se perdeu dentro da igreja, que está ali dentro, está servindo, indo para a igreja, cultuando, mas se perdeu. Perdeu o foco da salvação, perdeu o foco de servir a Deus e deixou que alguma coisa entrasse no seu coração a ponto de se encontrar perdida dentro da casa do Senhor. E a Bíblia fala que Deus ele tem um plano para essa pessoa, ou seja, a salvação para ela também. Ele pretende que essa pessoa seja encontrada. Ele não quer que essa pessoa esteja perdida. É por isso que ele diz que essa mulher, dona de casa que perdeu essa dracma, vai procurar até encontrar. Então Deus também tem um plano de procurar e tentar resgatar essas pessoas que estão perdidas mesmo dentro da casa do Senhor. Talvez você se perdeu do foco da salvação de Deus, mas entenda uma coisa, Deus também tem preocupação de libertar e salvar essa pessoa que está perdida dentro da casa do Senhor. E o interessante é que nós precisamos de um posicionamento para que Deus possa nos encontrar. Amém? A outra parábola da ovelha perdida, ele está falando daquela que se desgarrou, daquela que perdeu o foco da salvação, daquela que acabou se distanciando da igreja, se envolveu no mundo, foi para coisas perigosas.
E Deus está falando também que ele vai em busca dessa ovelha. Ele vai deixar as 99 no aprisco e vai em busca dessa que se perdeu, até encontrá-la. Essa é uma explicação do amor de Deus em buscar o perdido. Então ele fala que essa alma perdida, quando ele encontra na figura da ovelha, quando ele encontra essa ovelha perdida, ele volta com ela nos seus ombros e quando chega junto na sua fazenda, ele chama os seus amigos e vai festejar por aquela ovelha que estava perdida e foi encontrada. E aí, quando nós agora chegamos na parábola do filho pródigo, ele coloca as duas personagens, o que se perdeu no mundo e aquele que se perdeu dentro da igreja, numa mesma parábola. Ele está falando que aquele que se perdeu foi o filho pródigo, que pegou toda a sua riqueza, toda a sua fazenda e foi para uma terra distante e gastou tudo e ficou perdido sem ter o que comer. E aí o Espírito de Deus, que traz a memória daquela pessoa que um momento que passou aquela êxtase, que passou aquela euforia, ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Isso nós sabemos que é a ação do Espírito Santo dentro do coração do homem, fazendo lembrar que na casa do Pai existe sempre uma bênção para mim e para você, que é alegria, que é paz, que é gozo, alegria no Espírito Santo. Então, quando ele volta para casa, o pai recebe como? Com um beijo, com um abraço, muda sua veste, muda seu sapato, muda tudo, coloca um anel, restaura aquela posição de filho. E isso é muito tremendo, é muito poderoso que Deus faz isso quando o pecador se volta para ele. Então você que de repente se encontra distanciado dos caminhos do Senhor, Deus está te aguardando. E o Espírito de Deus está ministrando no teu coração para que você volte. Ou talvez você que nunca aceitou Jesus, mas já ouviu a mensagem e crê que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse é o momento de você voltar o teu coração para Deus e deixar as coisas do mundo e deixar que Deus trabalhe no teu coração. E isso o Espírito de Deus vai te ajudar a você agradar o coração de Jesus e você se posicionar como filho verdadeiramente de Deus. Amém? Agora vai entrar outra personagem, aquele cristão que se perdeu, dentro da igreja. Não se distanciou, não foi para o mundo, mas ele perdeu o amor pelo seu irmão, ele perdeu o amor pelo próximo, ele já não olha mais com compaixão, ele olha acusando, apontando e não tendo misericórdia deste, que chegou arrependido. É interessante a gente frisar também que esse irmão que voltou arrependido. E isso é interessante a gente frisar porque algumas pessoas não voltam para a casa do Senhor arrependido, a ponto de verdadeiramente querer uma vida transformada. Aquele filho pródigo, sim, ele queria uma vida transformada, uma vida nova. É até interessante que quando ele volta, ele não quer nenhum destaque, nenhum cargo, nenhuma posição. Ele quer voltar porque ele quer estar na casa do Pai. E ele diz: eu sei que eu pequei, que eu falei, e eu não sou nem digno de ser chamado filho. Me recebe como um de teus trabalhadores. Esse é o posicionamento de quem verdadeiramente está arrependido e quer voltar para servir a Jesus. Então, esse jovem estava arrependido, mas o seu irmão, que não saiu da casa, que não se distanciou, mas não tinha mais amor, não tinha misericórdia, não tinha mais compaixão. Quando ele olha para o seu irmão e diz: esse aí gastou tudo e agora voltou desse jeito, essa pessoa que está sempre rancorosa, um coração cheio de amargura, um coração cheio de ódio, Ele nunca consegue olhar com misericórdia, mas sempre com ódio, sempre com rancor. Então, esse é o que se perdeu dentro da casa. E aí Jesus, quando coloca essa parábola, ele coloca que ali, junto com ele, está fazendo aquela refeição os pecadores que verdadeiramente estão perdidos. Os pecadores, os publicanos. E ele mostra os fariseus que estão chegando para acusar, como esse irmão do filho pródigo que vem acusando também o seu irmão que gastou tudo e agora voltou. E também comparando com aquela dracma. Ou seja, não despreza os fariseus, não despreza também esse cristão que está dentro da casa do Senhor e está com essas atitudes. Ele não despreza. Ele diz que é uma dracma, ou seja, é algo de precioso,
é algo que tem um valor tremendo, mas que se encontra perdido. E que o Pai, que Deus Todo-Poderoso, tem zelo de buscar, de encontrar. E quando esse irmão, e quando esse crente que estava distanciado dentro da casa do Senhor, ele também se volta para Deus e verdadeiramente agora está servindo a Deus, passa a ter compaixão, Deus está falando também que ele vai se alegrar, que é como a dracma que estava perdida e foi encontrada. Então, o cristão que está dentro da igreja, está distanciado, está com seu coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, no momento que ele pedir de Deus misericórdia, graça e perdão, o que acontece? Deus vai restaurar a sua vida e vai haver festa no céu nesse momento também. Amém? Então, eu não sei em que posição você se encontra. Se você é uma dracma perdida dentro da casa do Senhor, ou se você se encontra distanciado dos caminhos do Senhor, ou talvez nunca entregou a tua vida para Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o plano de Deus de salvação, ele te alcança. E você é uma pessoa que Deus tem um amor especial. E outro, no momento que você se entregar para Ele, se voltar para Ele, independente de onde você esteja, independente da condição que você esteja, no momento que você disser, a partir de hoje, Deus, eu quero te servir, então o amor de Deus virá sobre a tua vida. Você se tornará filho de Deus. E outra, haverá festa no céu pela sua vida e pela sua decisão. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.